Apresentação: Jefferson Beltrão e Ernesto Marques. Crianças e adolescentes seguem sendo vítimas da exploração do trabalho infantil, que é uma das principais causas da evasão escolar, também da perpetuação do ciclo da pobreza aqui no país. Só para se ter uma ideia, no ano passado foi um aumento de 16% nos casos. E o Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho do Estado aqui da Bahia cobra ações efetivas do governo federal para tirar esses menores dessa condição e encaminhá-los de volta à escola. A gente vai discutir mais esse assunto e conversa agora com o auditor fiscal do trabalho, chefe da seção de fiscalização do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho aqui na Bahia, Maurício Passos de Melo, nosso convidado. Um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo, Maurício. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia aí a todos os ouvintes. A satisfação é nossa, né, de estar presente aqui falando de um tema tão importante, tão caro para a sociedade, que é o trabalho infantil. E de nossa parte, né, o que nos compete é de combater o trabalho de crianças e adolescentes. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, prazer todo nosso. Olha, a gente sabe que o combate ao trabalho infantil, assim como o trabalho análogo à escravidão, foi muito prejudicado no governo passado por conta da perda do protagonismo, não é, que o Ministério do Trabalho sempre teve, foi desmantelado no governo Bolsonaro. Agora, com essa virada de chave, já se percebe uma condição mais favorável para o exercício dessa atividade, que é tão importante, porque, inclusive, na época falava-se da falta de auditores, não é, fiscais do trabalho para poder trabalhar nesse sentido. Como é que está a situação hoje? Olha, de fato, os últimos anos não foram fáceis, né? A Inspeção do Trabalho, ela atravessou um período onde, cerca de 10 anos, mais intensamente nos últimos 4, 5 anos, onde não houve qualquer contratação. A própria perda do status de ministério impactou, né, nas ações da inspeção, porque se perde, né, com esse processo um pouco de autonomia na gestão dos recursos, na gestão dos veículos, motoristas, tudo isso que de fato é imprescindível para que as ações ocorram, né? Há uma premissa também, entendo que de forma equivocada, que permeou aí os últimos anos, de que o avanço tecnológico, o trabalho, muitas vezes por via de sistemas, poderia, com base nesses avanços, poderia contar com um número inferior de auditores para realizar a mesma atividade. Porém, a atividade de inspeção do trabalho, ela requer a presença do auditor no ambiente de trabalho, na maioria dos casos. Então, de fato, o impacto de um quadro reduzido como nós temos hoje é muito significativo nas nossas ações. Isso não quer dizer que nós não vínhamos cumprindo o nosso papel, a nossa missão institucional. Essa missão institucional vinha sendo cumprida com essas dificuldades que eu aponto, mas, para vocês terem uma ideia, nos últimos anos, aqui na Bahia, nós tivemos, tratando especificamente aí do caso de combate ao trabalho infantil, nós tivemos nos últimos 6 anos, cerca de 750 crianças e adolescentes afastadas do trabalho, mesmo dentro dessa conjuntura. Nos últimos 5 anos? Nos últimos 6 anos, de 2017 a 2022, é o número de afastamentos de crianças e adolescentes aqui na Bahia, nas mais diversas atividades econômicas, atividades formais, informais, mas para isso é fundamental, né? Não há como se fazer de outra forma, a presença do auditor, do fiscal do trabalho no ambiente de trabalho. Agora, um número como esse, 750 crianças afastadas do trabalho, não é? No universo que a gente tem hoje aqui da Bahia, representaria quantos por cento? Perfeito. Esse é o ponto. É insignificante do ponto de vista da quantidade e do quantitativo. É claro que muitas ações, elas repercutem, né? Elas têm uma repercussão, e essa repercussão, obviamente, de forma indireta, contribui para uma redução do trabalho infantil, especialmente no setor formal. Mas é insignificante, então é por isso que a gente vê assim com muitos bons olhos, né, com essa perspectiva da contratação de novos auditores,
porque de fato aí possibilita uma atuação mais efetiva, mais presente nos ambientes de trabalho. O auditor fiscal, na verdade, até para ilustrar aqui para vocês, para ele fazer um afastamento de uma criança e adolescente, ele precisa primeiro configurar, estabelecer ali o vínculo, a prática em si. Depois ele precisa adotar uma série de procedimentos administrativos para que fique configurada que essa criança e adolescente executava esse trabalho, impor as sanções administrativas ao explorador, né? Sim. E, a partir daí, encaminhar essa criança e adolescente para a rede de proteção, que é um trabalho articulado, que a superintendência e a fiscalização do trabalho faz parte também, junto com outros órgãos da Prefeitura de Salvador, de outros municípios também, do governo do estado. Então, é um trabalho que requer, obviamente, pessoas para fazer. Então, perfeito, nós entendemos que esse anúncio que foi feito na sexta-feira, né, de um novo concurso para a carreira, né, de auditor fiscal do trabalho, ele vem assim em boa hora, porque caso contrário nós teríamos realmente muita dificuldade de cumprir essa missão. Você está falando do concurso em nível Bahia ou nacional? Não, é um concurso, o concurso de auditor fiscal é um concurso a nível federal, né? Nós estamos tratando aqui de uma das áreas de atuação, né, que é o combate ao trabalho infantil, mas são diversas as áreas de atuação, né? Nós temos desde da questão do recolhimento do FGTS, combate ao trabalho análogo de escravo, que inclusive o trabalho infantil é uma porta, né, de entrada ao trabalho análogo ao de escravo. Nós temos a questão da informalidade, nós temos a questão das fraudes trabalhistas por conta da terceirização, a pejotização, a própria reforma trabalhista que favoreceu esse processo, enfim, as questões de segurança e saúde, que nós temos hoje uma segurança do trabalho, uma carência também muito grande de profissionais, de auditores para estarem atuando. É uma atividade que necessita também da fiscalização em loco, ou seja, no ambiente de trabalho. Você estava falando da necessidade da presença do auditor no local de trabalho, mas é importante a gente dizer para quem está nos ouvindo, no local de trabalho não do auditor, não é na repartição. Perfeito. É na vida real, né, onde estão as pessoas trabalhando, né? Agora, Márcio, são 4.400 vagas anunciadas em vários concursos. Maurício. Perdão, Maurício. 900 e quantas vagas para 900. Então, quase 20% mais ou menos das novas vagas, especificamente aí mas ainda pouco para demanda, né? Há uma lacuna aí de cerca de 2.000 auditores. Perfeito, Ernesto. Nós temos hoje, né, cargos vagos por lei, cerca de 2.000 cargos. Então, para vocês terem uma ideia, a fiscalização do trabalho na Bahia, no início dos anos 2000, contava, que já não era um número suficiente, mas falamos de 25 anos atrás, contava com cerca de 150 auditores fiscais do trabalho. Hoje nós temos 95 no nosso quadro. Então, houve de fato uma queda muito acentuada, né? O mundo do trabalho ele vem mudando, ele vem passando por transformações, e a atuação, né, da auditoria, da fiscalização, ela, como você bem citou, ela é necessária e ela tem que ser feita no ambiente de trabalho, né, deixando claro aos ouvintes. O mundo do trabalho que se transformou tanto nos últimos anos, como você falou, como é que é o trabalho do auditor fiscal, por exemplo, em processos que envolvem a chamada uberização, ou no mercado informal? Ou seja, o auditor fiscal do trabalho, classicamente, ele ia fiscalizar e cobrar o cumprimento da legislação trabalhista, da velha CLT, que já foi profundamente transformada na reforma trabalhista recente. Sobrou o quê de legislação para vocês fiscalizarem o cumprimento? E nesse cenário de desregulamentação, o que é efetivamente que o auditor fiscal pode cobrar se ele não tem o empregador, a figura do empregador clássico para autuar? Perfeito. A questão da uberização é um tema aí que vem sendo, né, objeto de muita discussão interna, né, no sentido de como é que se dá essa atuação. É importante a gente
verificar o seguinte: há correntes que entendem que existe um vínculo empregatício, né, entre a plataforma de trabalho enfim, o trabalhador ali do aplicativo. Há correntes, não há uma jurisprudência ainda definitiva sobre esse tema, né? Inclusive isso não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Em alguns países há alguns avanços no sentido de regulamentar, né, essa atividade. Já foram realizadas ações fiscais pela auditoria fiscal em empresas nessas plataformas. Aqui na Bahia nós não temos essa experiência, mas especialmente em São Paulo foram feitas algumas ações fiscais verificando a questão dos elementos ali que configuram o vínculo empregatício. Mas não podemos esquecer, Ernesto, o seguinte: de fato, hoje as plataformas empregam um número significativo de trabalhadores no Brasil. A gente sabe alguns números, assim, não muito precisos, mas cerca de 2, 3 milhões de trabalhadores, mas nós temos uma outra gama enorme de trabalhadores que, mesmo com a reforma trabalhista, mesmo com a desregulamentação que está em voga, que está em curso ao longo desses anos, nós temos ainda a CLT. A CLT é o que nos pauta, não só, né, nós atuamos também em algumas situações na administração pública, nós atuamos em situações de fraude. Deixa eu te fazer uma pergunta objetiva, tem a ver até com uma colega jornalista, ouvinte, que está aqui nos acompanhando. Tem a ver com essa pergunta que eu te fiz sobre essa ausência do empregador para responsabilizar pela situação. Mas a gente vê aqui nas sinaleiras, principalmente em Salvador, crianças sendo usadas por outras pessoas que estão não necessariamente familiares ou não. Há, inclusive, aluguel de crianças para mendicância. A gente sabe que essa é uma prática que existe. No caso da criança que está em situação de rua e que está trabalhando das formas mais violentas ou brutais, ou expostas a situações violentas e brutais, desde a exploração pura e simples do trabalho até a exploração sexual também, que a gente sabe que acontece nas ruas da cidade. Quem é responsável por isso e como chegar no responsável, Maurício? Então, a fiscalização do trabalho atua também nessas situações, né, de uma forma articulada, né, com demais órgãos do poder público, municipal, estadual. Muitas das vezes é possível identificar esse explorador, né, mas o estabelecimento, por exemplo, de sanções administrativas, como, por exemplo, né, no caso de uma oficina que mantém um menor trabalhando, nesse caso é muito mais complexa essa situação. Mas nós não deixamos de cumprir o nosso papel, o papel institucional, mesmo nessas situações. Essa criança é afastada. Se ela for uma adolescente, inclusive com idade onde ela possa estar sendo encaminhada, por exemplo, para um programa de aprendizagem, isso é viabilizado, né? Porque a fiscalização do trabalho também possui nas suas atribuições a fiscalização do cumprimento de cotas, né, de aprendizagem nas empresas. Então, há um trabalho no sentido de sensibilizar empresas para absorver essa mão de obra desses adolescentes vulneráveis. É claro que quando se trata de criança menor de 14 anos, aí isso não é possível, isso não é viável. Mas nós atuamos de uma forma diferenciada, porque muitas das vezes não é possível estabelecer a sanção administrativa, que é importante, né? Qual é essa sanção? A sanção administrativa são autos de infração lavrados, né, diante daquela situação fática encontrada. Não, né? Há uma pena maior para quem pratica esse trabalho, explora o trabalho infantil, não? Na esfera administrativa é até onde a inspeção do trabalho, a fiscalização do trabalho alcança, é o estabelecimento dessas sanções. Mas depois é levado para a esfera criminal, então. Isso são encaminhados relatórios, documentos que corroboram, né, a situação ali encontrada, inclusive para o Ministério Público do Trabalho e para outros órgãos, para que haja repercussões aí em outras esferas. Mas do ponto de vista administrativo, o nosso trabalho, ele se encerra na aplicação dessas sanções, né? E pegando carona na pergunta do Ernesto, no ambiente formal do trabalho, em tese, supõe-se que seja mais fácil afastar a criança ou adolescente que está sendo explorado ali de forma
injusta, né, de forma errada. Agora, essa criança, esse adolescente exposto em condições de vulnerabilidade social, um morador de rua, como é que se dá esse afastamento? O próprio auditor fiscal, ele tem essa competência ou ele tem que recorrer a forças de segurança, outros órgãos públicos que são voltados também para a criança e adolescente? Como é que se dá, na verdade? Perfeito. Na verdade, muitas dessas ações, onde há situações como nós estamos comentando aqui, ou seja, quando se trata de ambientes, de locais de trabalho onde existe uma empresa formalmente constituída e o trabalho, entre aspas, é formal, a atuação muitas vezes se dá sem a presença de forças policiais para garantir nossa segurança. Mas situações como essas, que a ouvinte aí citou, de, por exemplo, trabalho em sinaleiras, trabalho em feira livres, né? Ou locais em ambientes públicos onde há uma presença de crianças e adolescentes, nós normalmente atuamos de forma articulada com outros órgãos, mas assim, o ato do afastamento, que na verdade se trata de um documento, né, onde é feita todo esse registro e a partir daí são desdobramentos na esfera administrativa, esse ato é da fiscalização do trabalho, né? Então ela tem essa competência legal, né? A fiscalização do trabalho tem essa competência legal e é desta forma que ela atua. Muitas vezes com apoio policial para garantir a nossa segurança. Fizemos esse ano algumas operações de combate, operativas, como denominamos, de combate ao trabalho infantil, por exemplo, nas praias de Salvador, verificando o trabalho das crianças e dos adolescentes ali nas barracas, com as baianas de acarajé, ou em outros serviços ali de ambulantes. Então, é claro que há uma animosidade, né? A nossa sociedade... parte da sociedade naturaliza esse trabalho quando ele é feito dentro da própria família, perfeito, inclusive, e às vezes a própria família precisa, exatamente. Como é que faz nesse caso, Maurício? É exatamente isso que eu ia comentar. Não é fácil, são situações às vezes tensas, complexas, onde não há esse entendimento de que, por exemplo, olha, talvez essa criança, né, porque há um entendimento de que a criança vai ter um futuro melhor se ali estiver trabalhando. E, é claro, a gente tenta sensibilizar, tenta, de alguma forma, mostrar que não é bem dessa forma, a criança precisa estar na escola, ela precisa estar trabalhando, precisa estar estudando. O afastamento, nesse caso, não é necessariamente o afastamento do seio da família ali, é o afastamento da atividade. Perfeito, não é? perfeito. Ou seja, a criança, em tese, vai continuar ali sob a tutela dos seus responsáveis e possivelmente continuando sujeita a esse tipo de situação, não é? Perfeito. Então nós temos esse problema, por exemplo, na área rural, né? Quando se trata de economia familiar, nós temos esse problema, encontramos esse tipo de situação, encontramos esse tipo de situação, como eu disse, em alguns operativos onde atuamos mais nesse mercado informal, né, e não em empresas legalmente constituídas. Então, nessas situações, é óbvio que há toda uma preparação, todo um planejamento, envolve um grupo maior, uma equipe maior de auditores, porque é um enfrentamento normalmente muito difícil. Então, por isso, até voltando àquela fala nossa inicial, a nossa conversa inicial, por isso que nós vemos assim, com muitos bons olhos essa possibilidade de estarmos aí incrementando, né, a nossa atuação com novos profissionais, novos auditores, porque é um enfrentamento que precisa ser feito. Ele não é nosso exclusivamente, obviamente tem uma articulação toda por trás aí, uma rede de proteção que existe, Secretaria de Promoção Social da Prefeitura, Estado da Bahia, mas assim, o ato de afastar, o ato de fazer essa retirada da Auditoria Fiscal do Trabalho. Pode ser feito por meio de conselhos tutelares, por meio, enfim, de qualquer outro órgão. E essas instâncias todas se articulam numa ação de fiscalização. Maurício, antes da gente encaminhar para o finalzinho, o Jefferson já vai encaminhar para o finalzinho, eu tenho ouvinte perguntando como é que faz para denunciar alguma situação como essa. Olha, a denúncia, nós temos 2 canais de denúncia. Um canal de denúncia ele é exclusivo para o trabalho infantil.
As nossas ações, elas são uma parte planejadas e outra realmente motivadas por denúncia. Então é muito importante a gente receber essas denúncias, e o canal é um pouco extenso, mas eu vou tentar aqui falar com calma. É IP Trabalho Infantil, tudo junto, .trabalho.gov.br. Esse é o canal específico criado há cerca de 2 anos e meio, que recebe denúncias de trabalho infantil e que vão chegar ao nosso conhecimento, canal do Ministério do Trabalho. Existe um IP trabalhoinfantil.trabalho.gov.br. Perfeito. E o outro canal é um canal de denúncias também do Ministério do Trabalho, só que ele é geral, é denúncia.trabalho.gov.br. O Disque 100 serve também para isso? Serve. O Disque 100, nós recebemos também denúncias do Disque 100, muito embora, assim, a maioria, o maior volume de denúncias que a gente recebe do Disque 100 diz respeito a trabalho análogo a escravo, mas ele também chega, As coisas estão vinculadas. Estão vinculadas. Outro ele chega grande problemão, não é, para ser enfrentado. Sem dúvida. Trabalho análogo à escravidão. Maurício, muito obrigado. Maurício Passos de Melo, que é auditor fiscal do trabalho, chefe da seção de fiscalização do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho aqui na Bahia. Desafio grande, mas nem por isso impossível de ser superado, né? A gente, claro, torce por isso e conte conosco. Bom dia, até uma próxima. Obrigado, bom dia aí a todos. Agora são 7h52 aqui na Tarde FM.